cheira pra todo lado. Acreditam no futuro da nação. Vamos lá, pessoal, canta aí. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Amazonas, Paraguaiana, na Baixada Fluminense, Natal, Macaíba. Vamos lá, turma, canta alto. Que país é esse? É a porra do Brasil. Vai começar a nossa aula assim, com a música que reflete tudo que a gente está vivendo agora. E é um bravo aos nossos governantes, aos nossos políticos. Tenham atenção à educação. Criem vergonha e olhem para os nossos professores, pela qualidade do ensino do nosso país. É isso que a gente tem que começar. As pandemias, as doenças acontecem pela falta de educação. Nossa, porque a educação não é para todos, é para poucos. Que país é esse? A nossa aula começa assim. Vamos lá, turma. Começa aí com o Quente 2 fervendo na nossa aula. Turma, eu comecei com essa música porque tem tudo a ver com isso que a gente vai falar. Políticas educacionais no Brasil. Desafios do Estado na construção da qualidade da educação. Turma, nós precisamos de educação. A qualidade do nosso país hoje, comportamentos, a saúde pública, é falta de políticas públicas que realmente funcionem no nosso país. Eu vou contar aqui um pouquinho a história do que foi, muito pouco que eu vou contar aqui para vocês, a história desse processo nosso que a gente está falando, na nossa disciplina, e esse desafio grande que é ser educador e, acima de tudo, que é educar. Eu estou começando, gente, olha aí. Aperta onde mesmo, DJ? Aqui é, deixa eu ver. Cadê? Caminhou não, aqui. Eita, né, gente? Até eu tô aprendendo, viu? A conectar, estar online com vocês. Turma, preciso ler de apresentações, né? Mas vamos lá. Sou Paula Souza, especialista em pedagogia e gestão escolar. Morrendo de saudade de vocês, meus bonitos. Vamos começar a nossa aula falando da nossa disciplina, que é financiamentos, planejamentos e avaliação da educação. Se eu esqueci alguma palavrinha, vocês me corrijam depois, tá? Comecei com a música que reflete muito, como eu disse, que nós estamos vivendo hoje no nosso país. E aí eu coloquei um pouquinho desse início da nossa educação. A qualidade da educação é um tema recorrente na área das políticas públicas de educação. Coloquei uma chargezinha bem interessante. E como te digo, rapaz, se passares sempre de ano, terás um futuro radioso, onde poderás triunfar em tudo o que quiseres. Aí o garoto pergunta, e se chumbar? Aí o que ele responde? Nesse caso, só te safas como político. Olha aí, turma. Fugindo e não fugindo do nosso tema, muitas das coisas que estão acontecendo hoje foram erros nossos. Por ter colocado no poder pessoas que acreditávamos que faria algo diferente. Não subestime o ser humano. Não acredite em tudo que ele diz, mas acredite nas suas ações concretas, não nos sonhos inconcretos. E quando se está relacionado à educação, aí a seriedade tem que ser maior. Porque como nós conversamos na nossa última aula, eu coloquei para vocês o seguinte, que nós estamos passando por todo esse processo pela falta de educação. A educação que não chegou para todos. Há um slogan muito interessante dos nossos políticos, né, do governo agora, que a educação é para todos. Não, gente. A educação é para poucos.
e poucos sabem lidar com essa educação. Então a gente tem que ter uma visão muito ampla do que é educação para a gente hoje. O que é que nós queremos como educação? Quando se coloca essa qualidade do ensino, a qualidade da educação é algo histórico, vem de muito tempo. E há um processo muito interessante que eu tenho que dizer a vocês. Muito disso nós somos os culpados por não fazermos a nossa real parte. Quem eu sou como cidadã, como professora nesta sociedade? O que eu tenho de papel nesse conteúdo? Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. Qual é a nossa parte dentro desse contexto social? Eu sei muito bem qual é a minha parte. Você sabe qual é a sua? Vamos continuar a aula. Já ia esquecendo, ó. Não há pluralidade de ideias sem liberdade de expressão. E é verdade. Como é que eu vou me expressar se eu não tenho liberdade para isso? Vamos deixar reflexivo essa colocação. Cunha fala o seguinte, fala que qualidade prove do latim e significa propriedade, atributo ou condição das coisas ou das pessoas capazes de distingui-las das outras e de determinar a natureza. Nada mais do que diferentes sentidos que damos a ele. Esse conceito é dinâmico, portanto passível de problematização. A qualidade da educação se constitui e continua a se constituir na medida em que ela responde a alguns questionamentos feitos em um determinado período histórico e não a outros questionamentos. Neste sentido, a qualidade que nos referimos vai depender do sentido e objetivos pretendidos pelos diferentes gestores no âmbito educacional. Turma, tudo isso aqui quer dizer que há gestores que têm propriedade de atuação. E de que forma eles estão atuando? Como eles estão constituindo uma educação? Como é que ele está fazendo o seu âmbito, a sua escola? O que nós estamos fazendo com a educação? A história possibilita desmembrar indicadores de qualidades, utilizando largamente o Brasil no século XXI, sabendo que o acesso à aprovação e reprovação e as avaliações em larga escala perpassam pela necessidade da compreensão das funções da escola e da educação em épocas que vão do período colonial, ao século XXI. Turma, há uma preocupação muito grande, aprovação e reprovação. Vamos caminhar um pouco na história. Antes, a educação ela era baseada de forma tradicional diferente. Se vocês verem a imagem, vocês olham aquelas cadeiras de madeira. Eu já fui aluna de escola assim, tá, turma? Não sou muito velhinha não, mas eu fui. Aonde um atrás do outro, onde quem era o detentor era o professor, o mediador, o dono da razão. E hoje não é mais assim. Hoje nós dialogamos, hoje nós trocamos conhecimentos, certo? Então, dentro de todo esse contexto que ele coloca, ele fala que lá no período colonial até hoje o grande problema é a aprovação e reprovação desses alunos. Hoje nós temos um sistema que aprova, que passa o aluno sem questionamentos, sem indagações, sem saber se ele sabe ler ou escrever. Olha aí como a história é longa. E como isso atrapalha o nosso desenvolver hoje como nosso aluno. Nossa educação está um caos, ou sempre esteve de muitos longos anos, séculos atrás. E ninguém nunca parou para pensar nisso. Quando a gente coloca essa questão do acesso à aprovação e reprovação do aluno, nós estamos colocando no nosso mundo pessoas que ainda não sabem ler nem escrever, que ainda não tem o condicionamento certo de uma leitura, de uma escrita. E aí vai passando o tempo, chega na faculdade sem saber fazer pequenos textos interpretativos. Por quê? Porque não teve uma base. Olha aí a história, já de muito tempo, e hoje a gente ainda sofre e não há uma mudança nela. Difícil, né, gente? Vamos lá. Para que possamos entender um pouco mais de todo esse processo, vamos voltar na história, resgatar algumas das particularidades, discussões, conjunturas e ações que brotam das políticas públicas educacionais relacionadas à qualidade da educação brasileira. Turma, eu tenho 42 anos e passei a minha vida inteira numa sala de aula, sendo aluna e sendo professora. E ainda procuro hoje alcançar o mestrado.
Mas se a gente for falar de toda essa particularidade dessas ações e conjunturas da educação, eu vivi e convivi e vivencio a falta de planejamento, de políticas públicas para uma educação de qualidade. A educação não é para todos, isso é um sonho ideológico, demagógico. Falta muita educação, muita gente vem atrás de mim para fazer uma qualificação, mas quando eu falo valores, tempo, é o que empaca, é o que para, é o que a pessoa diz, vixe, agora não dá. Por que a educação não é para todos e é para poucos? É para aqueles que podem pagar. Vocês são uma elite dentro de uma sociedade que estão pagando por um curso, estão pagando para uma qualificação, quando isso deveria ser gratuito e deveria ser de fácil acesso. Então ela não é para todos, é para poucos. Vamos lá, um breve contexto histórico dessas políticas educacionais aqui no Brasil. Em se tratando de educação, a conquista territorial e espiritual ocasionada com a vida dos colonizadores portugueses ao Novo Mundo teve fortes implicações na educação dos indígenas. Então vamos voltar lá na história. Os índios foram catequizados, mas através de quê? Da Igreja Católica. Por isso eu coloco aqui que a conquista territorial e espiritual. Os portugueses invadiram o nosso país, porque eles não queriam vir para cá. Eles queriam ir para as Índias, atrás das especiarias que tinham lá. E chegaram na nossa costa brasileira. Vocês sabem por que o nome dos índios se deram o nome de índios? Porque os portugueses iriam para as Índias. E quando eles chegaram aqui, eles encontraram outro tipo de índias. E aí eles deram o nome para os nossos primeiros moradores, os nossos reais ancestrais de índios. A gente vai indo e voltando na história. E hoje, indo e voltando na história, e hoje, nossos índios são totalmente esquecidos, jogados de lado. Parece que eles nunca existiram no nosso país. Quando nós somos os reais invasores e eles reais moradores. O processo econômico, político e cultural, introduzido no Brasil no período colonial, encontraram ressalvas no modelo de educação que fortalecia e legitimava o domínio português. Olha aí. As ideias pedagógicas, de modo mais acentuado durante a ação dos jesuítas, entre 1549 e 1759, correspondiam aos ideais da ordem religiosa, assentados numa pedagogia tradicional, visando a catequese e a instrução. Turma, a escola começou aí. Só que a escola, a educação, ela começou de uma forma errada. Porque, na verdade, aqui as ideias pedagógicas eram ideias religiosas. Olha aí a história de todo esse contexto. Então, a religião é que era ensinada. E não os contextos pedagógicos, os conteúdos, as disciplinas. Toda essa educação começa com a catequese, sendo que essa catequese era o ensino religioso, o ensino da Igreja Católica. Aí é que começa a educação. Longe de ser uma educação com propósitos de emancipação do quê? De conhecimento. Não tinha essa visão. Como hoje nós damos aulas de quê? De conhecimentos, matemática, história, geografia. Falamos sim, tem lá disciplina de religião em algumas escolas, mas essa religião ela não é focada para uma, ela é uma extensão, uma religião. A religião não é só católica, não é só espírita, evangélica ou bandista, não. A religião ela é uma amplitude de conhecimentos que você, se a gente começar a estudar, começar a falar aqui, não vai caber, porque ela é uma amplitude, ela é um foco bem maior, ela tem uma visibilidade maior. A conversação indígena camuflava a real sujeição de que estes eram cometidos, tendo poucas exceções. Os ensinamentos jesuítas serviram como instrumento de exploração e imposição dos seus costumes, conhecimentos e valores, resultando, claro, em uma dominação cultural, política e religiosa. Este choque cultural teve um grande agravante, gerando um sistema de ensino elitizado, aristocrático e excludente. Uma educação para ricos, donos de fazendas, para burgueses. Turma, a educação desde muito tempo não é para todos. E quando a educação começou, que era a questão da catequese dos índios, ela tinha um interesse. Ela muda os valores culturais, ela muda
as políticas à religião. O índio tem a sua religião e ela foi mudada através da catequese. A política, o comportamento, políticas são comportamentos, uniões, ações, tudo isso é mudado quando se torna um instrumento de exploração. A questão do catequizar, muitos viam como instrumento de exploração do que os índios tinham a oferecer. E vocês sabem muito bem que o nosso país é um país muito rico e devastado. Há séculos atrás, no período quando os portugueses chegaram aqui, nosso Brasil tinha uma madeira que foi literalmente surrupiada. Hoje não tem mais nada dela, que era o pau-brasil. Então houve uma visão exploratória disso aí. Houve uma ação devastadora desses índios. Por quê? Porque eles estavam fazendo aquilo que para eles, para os portugueses, era para ser. Por isso que aqui eu coloquei que havia um choque cultural agravante. Então imagine aí, você tem um lado cultural, você vê as coisas dessa forma, age, se veste, de repente chega algo que muda tudo aquilo que você acredita. E foi assim que aconteceu. Isso tudo, gente, é a história de onde começam essas políticas educacionais. Olha, desde quando isso vem? Desde a catequese, desde quando os portugueses invadiram o nosso país. Uma coisa bem importante, vocês sabem qual é a língua materna, nossa língua materna? Já se questionaram? Acho que isso eu já falei em sala de aula. É o Tupi-Guarani, que é a língua indígena. Quando se fala, até mesmo no computador, acho muito interessante, quando tem lá português de Portugal e português do Brasil. Nós não falamos o português de Portugal. Nós temos uma cultura devastadora, nós falamos várias línguas. Aqui em Natal tem um tipo de linguagem, se a gente for aqui para o lado, João Pessoa, outro tipo, anda mais um pouquinho, Maranhão é outra linguagem. Por sinal, especialistas falam que o único lugar do Brasil onde a linguagem é correta é em São Luís do Maranhão. As outras João, é verdade. O único português realmente correto, palavras, conjunções, tudo é em São Luís do Maranhão. Os outros estados, todos nós falamos errado. Nós não falamos correto. E aí a gente vai para Fortaleza, é outra linguagem. Então assim, nós somos um país com várias culturas. Eu vou dar outro exemplo bem bacana, puxando a sardinha aí para vocês. Vocês sabiam que só vocês, no caso o Rio Grande do Norte, é o único estado que não tinha do Nordeste? João fez assim, ó. Porque os outros todos têm um sotaque puxando um pouco tio, tia, assim como eu falo. Então aqui vocês são o único lugar do Nordeste que não teve uma invasão maior para esse tipo de sotaque. Para vocês verem, olha só a invasão cultural, os choques culturais, né? O caminhar. Após a expulsão dos jesuítas, o ensino ficou basicamente reduzido às aulas régias, mantida por um dado imposto. Outra criação importante foi as escolas de nível superior de caráter utilitário, que atendiam às necessidades políticas e estruturais voltadas para a elite, assim Maciel e Neto colocaram. Afirmam também que esse contexto que a reforma educacional proposta por Pombal pretendia que a metodologia eclesiástica dos jesuítas fosse substituída pelo pensamento pedagógico da escola pública e laica. Olha aí. As universidades surgiram com um único intuito, uma única visão, de transformar, de voltar literalmente para um caráter utilitário que era para atender às necessidades políticas. Para uma visão, não para a educação. Olha só, né? Que complexo, que coisa complicada e diversificada de se ver. Diversificada eu digo porque poderíamos ver de outra forma. Ela poderia ser diversificada de outra forma. Criar uma universidade, uma faculdade para quê? Para que as pessoas tivessem mais acesso ao conhecimento, mais acesso às políticas de educação, mas não. Sempre com uma visão torta, sempre com uma visão literalmente egoísta e egocêntrica de políticos, de governantes. Pombal, ao expulsar os jesuítas e oficialmente assumir a responsabilidade pela instituição pública, não pretendia apenas reformar o sistema e os métodos educacionais, mas colocá-los a serviço dos interessados, dos interesses políticos
do Estado. Maciel Neto coloca isso muito grandiosamente, que foi o que eu acabei de dizer a vocês. Não havia um interesse educacional, havia um interesse político, extremamente egocêntrico. Olha aí como a política ela caminha desde uma história longa do nosso mundo. Vamos mudar nossas visões políticas, turma. Bonitos, vamos abrir os olhos diante de todo o caos que nós estamos vivendo agora. Que tipo de governança nós temos? Ele está preocupado conosco ou com outro conosco? Vamos começar a abrir nossa mente para isso. E aí, São José da Anchieta, os índios, coitados, eram submetidos àquilo que eles queriam. Sempre alguém quer alguma coisa e a gente tem que seguir, não é verdade? Mas nós vamos. Por quê, né? Vamos mudar esse contexto, vamos fazer aquilo que nós achamos correto, sem ofender ao outro e sem ofender ao mundo que está ao nosso redor. E aí, para o ideal iluminista, a nova sociedade exige um novo homem que só poderá ser formado por intermédio da educação. Assim, apesar do ensino jesuíta ter sido útil às necessidades do período inicial do processo de colonização do Brasil, já não consegue mais atender aos interesses dos estados modernos em formação. Surge, então, a ideia de educação pública sobre o controle dos estados modernos. Sempre alguém controlando. Sempre um político. Sempre alguém maior controlando a educação. Controla, mas não realiza. Controla, mas não resolve os contextos que a nossa educação tem. Uma educação totalmente falida, uma educação totalmente sem preceitos e sem cuidados. Vamos voltar ao que nós discutimos na aula passada. Hoje vocês estão tendo aula online. Eu, professora, tenho aqui, estou aproveitando o ambiente do trabalho, onde eu trabalho, para dar a aula e colocar à disposição de vocês, e vocês têm acesso a ela. Mas por que vocês estão pagando? Vamos falar das escolas públicas. Poucas escolas estão dando aula online. Por quê? Vários pressupostos, vários processos de construção. A escola não tem esse preparo, o professor também não. E outro detalhe, os alunos não têm acesso a uma internet. Os alunos não têm acesso a uma função de meios midiáticos. E aí? Será que quando ele coloca ali o controle dos estados modernos, será que o Estado está preocupado com isso? Ah, não. Ele não está preocupado com isso. Para ele, quanto mais burro formos, melhor para ele e nos enganarmos. Eu disse que eu ia botar quente, eu estava dizendo, João, não quero nem saber. O YouTube é aberto e eu vou botar para lascar esses políticos. Olha aí, palavra, vamos botar quente. Para ver que nós não somos burros. Nós não somos pessoas literalmente fora da casinha. Nós estamos sabendo realmente o que está acontecendo no mundo hoje. Vamos abrir nossos olhos. Vejam bem que tipo de político nós temos hoje no poder. Será que realmente, como eu já falei aqui, será que ele está preocupado comigo? Eu, cidadão que voto, o seu eleitor? A gente tem que se perguntar isso. Vamos lá. A vinda de Dom João VI ao Brasil alterou um pouco o cenário cultural. Criam-se então as escolas de nível superior com a intenção de atender às necessidades do momento, que eram as de formar oficiais do Exército e da Marinha, médicos, engenheiros militares e outros cursos de caráter utilitário. A escola de nível superior foi criada, mas para quê? Para que eu fosse professor e passasse conhecimento para você? Não, elas foram criadas literalmente para utilidades, que fossem úteis ao governo. Na República, a tentativa de implementar leis e organizar a educação pelo poder público descentralizado deu início às projeções descontínuas e intermitentes de organizar a educação tornar-se realidade. Olha aí, Dom João VI, e nós estamos aqui em 2020, e essa educação é realidade, turma? Não. A primeira Constituição brasileira, a Constituição de 1824, que longe de ser a saída para os problemas sociais da construção da gestão autônoma, aparece fortemente alicerçada nos princípios positivistas
Eu digo que na nossa bandeira está lá, ordem e progresso. Olha desde quando querem isso. 1824. Soma aí, João, diminui aí. 2020, 1824. É muito tempo, gente. São séculos. Não dá nem para colocar aí quantos. Ainda se falava em ordem e progresso. Eu digo que hoje a nossa bandeira é desordem e desprogresso. Não há educação para todos, as escolas não estão fisicamente preparadas para receber seu aluno, os professores não estão preparados para o novo. Nunca foram. Quanto tempo aí, João? 196 anos. 196 anos se diz de ordem e progresso. E ainda continua. E tudo isso só vai mudar se nós tivermos uma educação de valores. Nós temos que atentar para isso. Nós temos que fazer a educação diferente. Segundo Vieira e Farias, as sinalizações para a educação na Constituição de 24 estão restritas a 2 parágrafos de um único artigo. Vamos lá. A inviolabilidade dos direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros é garantida pela Constituição do Império pela maneira seguinte. 32. A instrução primária é gratuita a todos os cidadãos. 33. Colégios e universidades onde serão ensinados os elementos das ciências, belas letras e artes. Quando ele coloca aqui, vamos só pegar isso aqui, a instrução primária é gratuita a todos os cidadãos. Aí eu vou dar uma bem engraçada, gratuita a todos os cidadãos. Gente, vocês acham que ela é gratuita ou gratuita? Uma pergunta bem sem lógica. Em 1891, a corrente de ordem e progresso, que a gente estava falando, vive seu auge, tendo influências teóricas dos fordistas e tayloristas. Gente, lembra lá a Revolução Industrial, que a gente já conversou muito sobre ela, que aonde a pedagogia surge, moldando comportamentos e práticas nas áreas administrativas, onde se estendia no campo educacional. A educação aí ela só serve para um propósito, para transformar cidadãos em máquinas. Na base de uma economia com modos fordistas e tayloristas, vive-se uma série de produção de bens homogêneos e padronizados e da divisão do processo de trabalho, tendo a sua articulação a organização de tarefas fragmentadas, onde a especialização do indivíduo era uma tarefa repetitiva. Todos os dias eu ia fazer a mesma coisa, naquela indústria, naquela empresa, naquela fábrica. Neste período houve uma exigência no sistema de educação nos mesmos padrões das fábricas. Períodos divididos nas disciplinas, a homogeneização curricular entre outros aspectos que servem para a qualificação de mão de obra, com o único objetivo da capacidade produtiva e o lucro empresarial. A escola só servia para isso, gente. Para formar o quê? Produção, máquinas. E o lucro era para quem? Para os empresários. Porque você trabalhava tantas horas e ganhava metade. Olha aí o processo. É difícil. E aí surge o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova em 1932, que tinha como principal proposta abranger diferentes níveis de ensino de forma socializada em defesa do voto livre e secreto, liberdade de ensino e outros quesitos democráticos. Olha quem estava lá, um conhecido de vocês, Anísio Teixeira. Só existirá democracia no Brasil no dia que se montar no país a máquina que prepara as democracias. Essa máquina é a escola pública. E essa escola pública é democrática? É construtivista? É ideológica? É piagetiana? É freiana? O que ela é? Não se sabe mais que tipo de escola nós temos hoje. Esse manifesto se dava pela melhoria do ensino, organizar o sistema educacional, botar as coisas em ordem e progresso. Os protagonistas da Escola Nova reivindicaram a ideia da criação de uma instituição pública que promovesse seu desenvolvimento. O que é que a escola pública hoje promove, gente? Promove bagunça, baderna. Não são todas, eu não estou generalizando.
Eu sei, já trabalhei em escola pública, eu sei como é o processo. O sistema não ajuda. Os governantes não ajudam. Eles não querem educação para ninguém, eles querem que a gente fique burro, leigo, para fazer o que eles querem. Para que nós sejamos bonecos, marionetes. Contudo, a Revolução de 1930 são anuladas essas iniciativas populares. Francisco Campos não consegue conter a interferência dos interesses da iniciativa privada no campo da educação, defrontando com as reivindicações de escola pública gratuita e obrigatória. Turma, olha aí, ninguém quer escola pública. A escola, a educação para todos, lembram? O que não existe. O objetivo do manifesto: traçar a diretriz de uma nova política nacional de educação e ensino em todos os níveis, aspectos e modalidades. O manifesto representa uma síntese e uma tentativa de avanço sobre propostas novas da educação. Tudo isso aí já faz tempo, ó. Já faz tempo que vem tentando fazer financiamentos, planejamentos, avaliações, desenvolver projetos. Se não há uma política pública para a educação, nada disso vai funcionar. E quem é que vai implementar essas políticas públicas? Nossos governantes. Aquele que nós colocamos no poder. Uma coisa bem fora do contexto, não é verdade? Nós colocamos no poder e esperamos que aquele o faça e ele não o faz. Começaram a renascer antigos debates ideológicos a partir da deposição de Getúlio Vargas em 1945. Logo após a proclamação da Constituição de 46, iniciam os debates sobre, olha aí quem aparece, olha aí o nosso livro de cabeceira, a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que somente foi aprovada em 1961. Esta lei, que foi a primeira a englobar todos os graus e modalidades de ensino, inspiradas nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade, apresentou modificação na estrutura e conteúdo curricular diversificado. Ainda na década de 60, cresceram as organizações que trabalhavam com a realidade dos problemas nacionais. Porém, com o golpe militar de 64, a repressão impediu o avanço dessas discussões, trazendo como consequências a privatização do ensino, exclusão e institucionalização do ensino profissionalizante, tecnicismo e desmobilização do magistério. Toda a história da educação caminha e para. Ah, fazer um projeto, pronto, está aqui. Apresentei, não tem avanço. Por quê? Porque alguns governantes não se preocupam em que nós tenhamos uma educação de valor. A história da educação começa e termina aqui. Em nada. Absolutamente nada. Ah, professora, mas teve alguns avanços. Turma, poucos avanços. Poucas políticas. Nós precisamos de mais. Eu preciso chegar na escola pública e ter local de trabalho. Eu preciso chegar na escola pública e o aluno saber onde ele está. Condições físicas. A escola hoje é depósito. Poucos são os professores e parabéns para aqueles professores que fazem o diferencial de suas aulas, nas suas ações de condução do conhecimento. É um caso sério, são coisas sérias que nós vivenciamos na nossa vida educacional. Se quando fala no slogan, a preparação de que educação é para todos, balela, isso não existe. Educação são para poucos. Estão pensando que os governantes estão preocupados? Eles não querem nem saber. Mas isso é reflexo das escolhas que são feitas por nós. Vamos pensar nisso. Vamos pensar em quem nós vamos colocar no poder, para ver se ele vai ser nosso aliado ou se ele vai ser totalmente aquela pessoa que vai destruir tudo aquilo que nós construímos ou tentamos construir na vida de alguém. E aí o governo democrático de Kubitschek, eleito no período de 56 a 61, deflagrou uma política de desenvolvimento sistematizada no chamado programa de metas. A educação foi incorporada ao programa com o propósito de preparar pessoal técnico para a implantação das indústrias de base.
consiste em determinar as metas de um plano de educação, com base na demanda do mercado de trabalho, especialmente quando o perfil e ao quantitativo de trabalhadores. Fonseca coloca isso. Então vamos lá. Vamos educar para colocar numa sociedade profissionais. Profissionais esses que devem saber o que deve ser realizado. Nós somos os grandes culpados se esses profissionais falharem. Então, de que forma eu estou trabalhando a educação? Quando ele coloca ali um plano de desenvolvimento educacional, que ele fala o plano de educação, que planos são esses realizados que chegam até nós? De que forma esses planos chegam? E de que forma eu, professora, tenho formações para implementar esse plano? Muitos planos, muitos projetos engavetados. Quando eu disse que eu ia botar fogo no parquinho hoje, eu vou botar fogo no parquinho. João está até rindo ali, perguntou assim, seu YouTube é aberto? Isso é aberto para todo mundo. Para todo mundo. Eu quero só ver se algum político vai ver o que eu estou falando. Então abra o seu olho, viu? Nós estamos aqui antenados. E eu, como professora, eu tenho a real função de abrir os olhos dos meus alunos para que ele não vote em político safado que não está preocupado com a nossa educação. Não está preocupado com a melhora do país. Turma, se a educação não funciona, o país desanda. O país desanda. Nós temos que ter essa visão que a educação é sim a fuga para tudo ao nosso redor. E aí eu finalizo com a Constituição de 1988. Constituição essa, gente, que ela deveria ser vista em vários aspectos. Ela deveria ser revisada. Agora, não por políticos, mas como pessoas, cidadãos que pagam seus impostos, que acordam cedo, que tem que deixar a comida feita, menino na escola, cuidar do marido de casa, pagar a conta no final do mês. Esses é que deveriam fazer a Constituição, porque são eles que somos nós que sofremos na pele o que essa Constituição de errado tem. Kubitschek tinha como meta preparar os estudantes para o mercado de trabalho, mão de obra qualificada para o mercado, pois a escola como aliada exercia a função de auxiliar na preparação técnica, exigência governamental para alavancar a economia brasileira. Turma, o que é que o governante de hoje está preocupado? Com a economia brasileira. Ele não está preocupado se a gente vai pegar Covid, não, uma gripezinha, como ele falou, ou como eles falam por aí. Ele está preocupado se a gente está dando dinheiro. Vou dizer uma coisa a vocês que eu escutei de uma pessoa, de um simples trabalhador. Sabe por que os governantes querem o comércio aberto e os jovens trabalhando? Nós temos bilhões de aposentados recebendo aposentadoria. Uma faca para os cofres, uma derrocada. Quando esse jovem sai para trabalhar e ele volta para casa, ele contamina esse idoso. E aí esse idoso morre, uma aposentadoria a menos. Uma aposentadoria a menos. Vocês vão dizer, professora, hoje a senhora está com algum problema? Eu não estou com nada, eu estou falando da realidade para vocês, do que está acontecendo no nosso país hoje. Vamos ter os olhos abertos e as mentes frescas para lidar com todo esse processo. Em meados de 1970, mesmo tendo acontecido a reforma do ensino, primeiro e segundo graus, eu sou do primeiro e segundo grau, viu, gente? As ações eram voltadas a atender os interesses da classe dominante, reforçando as relações de exploração. Nunca deixamos de ser explorados. Sempre. Vamos deixar essa exploração de lado. Vamos agora meter a faca mesmo e ir para a guerra, vamos dizer assim. Em decorrência desse processo, evidenciou-se a construção da democracia arquitetada lentamente e projetada na Constituição Federal de 1988. É a partir desta Constituição que se constrói um novo pensamento contrapondo-se a uma tendência de construção da ideologia neoliberal que propõe a redução do papel do Estado. Turma, finalizo isso dizendo a vocês o seguinte: dentro dessas políticas que essa educação tem, porque eu fico me perguntando por que a educação tem a ver com a política. Mas é porque são políticas públicas para a educação que devem ser regradas, que devem ser efetuadas. Finalizo aqui essa primeira parte. Como eu disse a vocês, toda semana eu vou estar colocando aqui no YouTube, disponibilizando para vocês. Façam os seus comentários aqui, não quero lá no grupo, vou colocar isso lá no grupo para vocês.
que ele vai valer como nota de participação da aula. Estou morrendo de saudade, isso é fato. Quando eu tentei fazer as chamadas de vídeos, era para ver o rostinho de cada um de vocês, mas estou com o coraçãozinho apertado, mas vamos fazer a nossa parte. Se tiver que ir trabalhar, vai, mas vai com segurança. Se não, fica em casa, gente. Fica em casa. A gente tem que manter isso mais forte do que nunca. Nós temos que vencer esses governantes que acham que isso aí é uma gripezinha, que cá pra nós era para eles pegarem, sabia? Não era para pegar a gente bem, não. Era para eles pegarem, para eles sentirem na pele o que é. E eu não tô nem aí, se lasca, porque a democracia tá aí, a abertura de livre expressão está, até hoje ninguém empatou nada e eu vou meter o rei neles aqui, em todas essas nossas disciplinas que é falando de política. Um beijo grande, meus bonitos, ó, tô morrendo de saudade, obrigado, João, aqui sempre me ajuda nas mídias e tudo. Ah, não fiquem com ciúme não, viu, porque tem só coisa de saúde aqui não, tá certo? Porque eu estou invadindo a área da saúde, mas esse aqui é o meu namorado número 2, tá? Dá um tchauzinho pra ele aí, pra eles aí. Breve vai ter aqui uma área aqui que mostra também a nossa parte, que é a educação, a pedagogia. Beijo grande, gente. Tchau, tchau. E até a próxima semana.